Ok. Então, dando início, né, então, mais uma oficina do Sistema Polari, destinada, então, a todas as chefias do campus São José, Guarulhos e campus Zona Leste. Por favor, Maria. Bem, acho importante estar trazendo aqui para todos os presentes o motivo pelo qual nós estamos realizando essa transição na universidade, né, de sistema de acompanhamento do programa de gestão e desempenho. Né? Então, o porquê que nós estamos fazendo essa alteração do sistema SUSEP para o sistema Polari? Bem, em maio de 2022, nós tivemos a publicação do decreto 11.072, e, posteriormente, em julho e dezembro de 2023, as publicações, né, das instruções normativas do Ministério da Gestão e Inovação 24 e 52, respectivamente, e, em julho de 2024, a publicação da instrução normativa número 21, também do MGI. O que essas normas trouxeram? Ali elas determinaram que todos os órgãos que aderiram ao programa de gestão e desempenho fizessem não somente a atualização dos seus normativos internos, né, mas, dentre outras orientações também, ali foi determinado que todos os órgãos também fizessem a mudança de sistema de acompanhamento do PGD. Então, em relação aos normativos, a nossa universidade publicou a resolução do Consul 262, né, de janeiro de 2025. Em seguida, foi publicada a instrução normativa do Conselho de Gestão com Pessoas número 1 de 2025, que vem trazendo toda a parte procedimental, né, de como que as unidades devem proceder para a realização do programa de gestão e desempenho. E, em atendimento a esses normativos, estamos trabalhando no sentido de fazer essa transição de sistema, do sistema SUSEP para o sistema Polari, de modo que a nossa universidade fique regular com todas as determinações desses normativos. Então, o sistema Polari, ele é um sistema que ele foi criado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né, em parceria com o MEC. Então, o MEC disponibilizou ali na vitrine o sistema Polari como uma solução para a implementação do programa de gestão e desempenho do governo federal. Importante o fato dele ter sido criado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né, então por uma instituição federal de ensino, é porque eles tiveram um olhar para todas as especificidades que as instituições federais de ensino têm. Né? Não só isso, eles também, quando da criação do sistema, eles procuraram também fazer de modo que atendesse todas as orientações que o decreto e as instruções normativas que eu referenciei no slide anterior determinam. Então, ele é um sistema que permite a implementação do PGD, né, conforme os normativos do governo federal, e o principal objetivo do Polari é dar não somente um suporte para os processos de planejamento, né, ali da unidade, mas também ele permite o acompanhamento das entregas, a avaliação dos resultados da unidade, e ele auxilia também no desempenho dos servidores e servidoras da nossa universidade. Então, ele é um software desenvolvido utilizando como um parâmetro uma instituição de ensino, né? Ele tem uma capacidade de integração a outros sistemas específicos. Eu vou esmiuçar nos próximos slides, mas aqui já adianto para vocês, né, o sistema Polari, ele dialoga com o SIAP, que é o Sistema Estruturante do Serviço Público Federal, assim como ele dialoga também com o CIORG, com o SOGOV, né, dentre outros sistemas, além também de ter a possibilidade dele se adaptar à realidade de cada instituição. Como eu citei para vocês, ele dialoga, né, diretamente com o SIAP e com o CIORG. Eu acho importante
está trazendo essa questão do CIORG, né, para esclarecer alguns pontos aqui para todos. Então, o que é o CIORG? O CIORG, ele é um sistema onde ele traz o cadastro oficial de toda a estrutura organizacional da administração pública federal, direta, autárquica e fundacional. Né? E por que eu estou trazendo isso? Porque o CIORG, né, enquanto sistema que atua ali na estruturação organizacional de toda a administração pública, ele mantém atualizada toda a estrutura organizacional por meio de um vínculo hierárquico entre as unidades. Então, pensando aqui na nossa universidade, ele vai trazer toda a estrutura hierárquica oficial, então, das unidades, né, oficiais, e que possuem, uma chefia investida numa função. Então, desde o gabinete da reitoria até os demais setores da universidade, então, departamentos, seções, núcleos, desde que estejam oficialmente cadastrados no CIORG. Então, ele atua também dando uma publicidade e transparência à organização do Estado, né, porque por meio do apoio do controle social e a transparência administrativa, né, e ele atua também subsidiando a gestão de pessoas e gestão administrativas. De que modo? Por meio da base estrutural, né, que ele dá a outros sistemas corporativos. Então, como eu disse, né, como eu já fiz uma referência, o Polari, né, ele está vinculado, né, o CIORG, ele está vinculado ao SOGOV-BR, ao CIAP, ao SEI, né, ao sistema do PGD, então, ao sistema Polari, porque ali ele traz toda a lotação e exercício definindo corretamente lotação, exercício, chefias e unidades de referência. Ou seja, uma chefia, ela só vai conseguir cadastrar um plano gerencial no Polari desde que esteja lotada e exercendo uma função, né? Desde que ela esteja investida numa função. Então, seja de direção, de coordenação, de visão, chefe de setor, né? Registrados no CIORG. E outro ponto importante também é que nós temos servidores, independentes de estarem ocupando cargos de chefia ou os nossos servidores aderentes ao programa, que acessam o sistema fora do ambiente da universidade. Porém, como o Polari está vinculado à rede da Unifesp, então qualquer servidor que for acessar o sistema Polari fora do ambiente, ele tem que ter acesso à VPN. Caso contrário, ele não vai conseguir acessar o Polari em home office. Então, nós procuramos disponibilizar aqui na apresentação o passo a passo que foi disponibilizado ali no catálogo de serviços no sua Unifesp, onde os servidores e servidoras poderão verificar como que eles devem proceder para solicitar o acesso à VPN junto à Superintendência de Tecnologia de Informação. Então, o Polari, ele foi parametrizado de que maneira? Então, ele tem algumas abas, né? Então, quando nós adentrarmos aqui no sistema, né, e mostrarmos ele a vocês vão poder verificar que do lado esquerdo ele tem algumas abas identificadas como plano institucional, plano estratégico, plano gerencial e plano individual. Então, o plano institucional, né, a Pró-Reitoria de Gestão com Pessoas, por meio do Comitê de Assessoramento PGD, entrou em contato com a Proplan, né, no sentido de nós termos representações ali da Proplan compondo o Comitê de Assessoramento e considerando que no plano institucional tem a necessidade do cadastramento do nosso PDI, então o Departamento de Desenvolvimento Institucional, né, se encarregou de fazer o cadastramento de todos os dados do nosso PDI vigente.
que é o nosso PDI agora de 2026 até 2030. Então, após o preenchimento do plano institucional, é que o Polari libera, né, ele libera a trava para que eu vou chamar de dirigentes, só para ficar mais fácil o entendimento, então, para que todos os dirigentes possam cadastrar o seu plano estratégico. Então, quem são os dirigentes aqui da nossa universidade? Então, seria o gabinete da reitoria, os pró-reitores e pró-reitoras, os diretores acadêmicos dos campi e os diretores das unidades universitárias. Então, nós fizemos, então, a oficina voltada para esse público, orientamos como que deveria ser feito o preenchimento, foi dado um prazo, né, e aqui aproveito o espaço mais uma vez para agradecer, né, aos diretores acadêmicos pelo preenchimento do plano estratégico no prazo ali convencionado conosco. Isso possibilitou que nós pudéssemos iniciar, então, as oficinas do plano gerencial, que é voltada para todas aquelas chefias que estão hierarquicamente subordinadas a esses dirigentes. E, posteriormente, assim que concluímos as oficinas do plano gerencial, é que o sistema também liberará a trava, de modo que todos aqueles servidores aderentes ao programa de gestão e desempenho estejam aptos a participar das oficinas que nós realizaremos referente ao plano individual de trabalho. Então, o sistema Polari, ele funciona, né, como uma importante ferramenta de gestão, né, porque ele auxilia todos esses dirigentes e esses gestores no que diz respeito ao planejamento ali das suas unidades, porque ele permite que seja definida ali as entregas e as metas do que será realizado. Ele também permite o acompanhamento dos resultados, a avaliação por desempenho, alinhando pessoas, processos aos objetivos institucionais, porque ele está diretamente vinculado ao PDI, então, por esse motivo, ele vai assegurar uma coerência entre as ações desenvolvidas no programa de gestão e desempenho e as diretrizes do PDI, e com isso ele vai propiciar o fortalecimento do planejamento estratégico e a prestação de contas. E a funcionalidade do plano gerencial, né, ele vai auxiliar a chefia da unidade no planejamento, no acompanhamento da unidade, permitindo ali, contemplando, né, as atribuições, processos, atividades e entregas, lembrando que o plano gerencial ele só pode ser cadastrado quando a unidade possuir já cadastrado no sistema um plano estratégico, como eu referenciei para vocês no slide anterior. Nós vamos entrar agora, vamos ainda tecer algumas considerações em relação ao sistema, e eu vou passar a palavra agora para a Marli, até peço desculpas, né, pela minha indelicadeza que eu não apresentei, então aqui comigo na sala está a Marli Fortunati, que é a diretora do Departamento de Desenvolvimento de Pessoas, né, e tem atuado comigo aqui na realização dessas oficinas. Então, Marli, por favor, eu passo a palavra a você. Obrigada, Adriana, não é nenhuma delicadeza, bom dia para todos, né, acho que a gente já se conhece aqui na sala, né, bom dia para todos, tá um prazer estar falando aqui com vocês hoje aí do novo sistema, né, do Polari, tá, e aí já vou dar sequência, então, aqui na apresentação, né, dando continuidade aqui nos slides que a Adriana já iniciou, tá. De fato, não tem como a gente falar de Polari, que é o novo sistema do PGD, né, do Pacto Teletrabalho, os registros das entregas, né, sem comparar com o sistema que a gente usa hoje, porque isso é fatal, né? Todos vocês já devem estar aí pensando na cabeça, em cima das falas que a Adriana já fez. Nossa, mas no outro era assim, e nesse vai ser como? Né, aqui. Então, quando a gente fala de sistema, sempre para isso, a gente faz automático uma comparação. Para iniciar, eu digo para vocês assim, cuidado, não comparem, porque ele é totalmente diferente. Então, apaga realmente o que você já usa, o que você conhece,
porque aí fica mais fácil, talvez, de você iniciar zero e vamos começar um novo sistema. É assim que a gente aqui também recebeu a informação, né? E essa dica que eu estou dando para vocês. Na ProPessoas nós já estamos com o Polari, utilizando o Polari exclusivamente, já não estamos mais utilizando o PGD SUSEP, que é esse aqui que está nos slides, tá? Desde de setembro do ano passado, né? Então acho que a gente adquiriu um pouquinho de experiência, mas mesmo assim a gente ainda também não sabe tudo, né? Ali, mas em cima da experiência que a gente já adquiriu aqui, né? É claro que a gente está disposto a partilhar com todos aqui e estamos à disposição para ajudar todo mundo aqui a ter essa implementação na universidade. Então, vamos lá. No PGD da SUSEP, ele é um sistema onde os coordenadores, chefes, né, toda a gestão fazia um programa de gestão, habilitava as suas equipes, né, quem tem a adesão, feito a portaria, o processo do SEI, porque essa parte nada mudou, tá? A parte do processo do SEI, os formulários foram aprimorados, né, com a nova resolução, mas é obrigatório a adesão do servidor feita pelo processo SEI e somente após a portaria emitida é que ele pode ter planos de trabalho aqui no Polari também. Então, antes, isso também no SUSEP era a cargo da chefia, era providenciada essa portaria, e a chefia fazia essa habilitação via sistema, tá? E as equipes, né, os servidores em si, submetiam seus planos de trabalho, a chefia também poderia fazer o plano de trabalho, mas o mais comum estava sendo o servidor mesmo propor o seu plano de trabalho para que a chefia fizesse o aceite e iniciasse a execução e lançamento das entregas, tá? Então, assim funciona o SUSEP, o PGD SUSEP, que nós já estamos acostumados. Esse slide já está fazendo uma comparação para vocês do PGD SUSEP com o Polari. Vejam que o desenho já está diferente, está maior, né, no Polari, né? No Polari, exigiu que as entregas, para chegar no plano individual do servidor, é necessário as primeiras etapas, ou seja, tudo é atrelado às metas da universidade, do órgão, né? E as nossas metas estão no PDI, o Plano de Desenvolvimento Institucional, que é válido por 4 anos. Então, nós já estávamos passando por uma renovação do PDI. Esse PDI, como a Adriana falou, já está todo abastecido dentro do Polari, tá? Então, um esforço árduo aí da ProPlan, né? Da Diretoria de Planejamento Institucional, que nos ajudou e abasteceu imediatamente, logo em dezembro, todas as informações do PDI estão dentro do Polari. Somente após o PDI implementado dentro do sistema é que foi possível a criação dos planos estratégicos e cada direção, né, de campus, aqui pró-reitorias e vocês, os diretores, já criaram os planos estratégicos com base no PDI, o plano estratégico do seu campus. Agora, a gente está nessa fase aqui, essa oficina é essa proposta, o plano gerencial. Só agora que é possível criar um plano gerencial. As unidades que não possuem um plano estratégico acima da sua hierarquia, uma coordenação, um departamento, uma diretoria, não consegue criar um plano gerencial, porque não tem um plano estratégico, se não tivesse esse plano estratégico já implementado, tá? Esse papel é o equivalente, parecido ao programa de gestão antigo, né, que é o papel dos coordenadores, diretores, chefes de departamento, né, todos aqueles cargos de chefia abaixo da diretoria, tá, do campus, né? Então, essa é a fase que nós estamos e vamos colocar um prazo aí, exíguo, tá? Esse prazo para que todo mundo possa, todos esses chefes, né, que é o que a gente espera que estejam aqui presentes na sala, né, criem seus planos gerenciais para posteriormente ser criados planos individuais, tá? Bom, aqui está um desenho melhor, né, do que eu expliquei para vocês, ó, quem é que fez cada fase, e a gente está aqui na fase do plano gerencial, tá? Aqui nos diretores tem um asterisco, né, para não gerar confusão, é assim, um diretor, né, de campus, você diretor de campus, você já fez o plano estratégico, opa, não precisa fazer mais nada. Não, precisa. Se você tem equipe direta, às vezes você tem uma secretária que está no PGD. A secretária da diretoria está no PGD. Quem que é o chefe dessa secretária? Diretor, diretora do campus. E então, para que essa servidora consiga fazer planos, né, ou você designar planos para ela, precisa ter um plano gerencial da diretoria, tá, do campus. Então,
o diretor tem que também fazer um plano gerencial para a equipe direta dele, vamos dizer, o gabinete dele ali, na secretaria dele, precisa fazer para essas pessoas. Os outros setores abaixo, diretorias administrativas, infraestrutura, tem algumas que são diretorias, né, ou coordenações já dentro dessas diretorias administrativas, os departamentos acadêmicos, são todas chefias que estão hierarquicamente abaixo da diretoria do campus, e aí eles é que vão fazer para os seus servidores. Aí tem que abrir um plano gerencial, que é a fase que nós estamos agora, e nós vamos ensinar como que vai ser feito isso nos próximos slides, eu vou mostrar, e eles também devem fazer esse plano gerencial, tá? Então, por isso que a gente deixou esse asterisco para não gerar confusão, né? Todo mundo que precisa ter um plano, precisa ter um gerencial também, tá? Bom, aqui ele mostra para vocês só os campos, né, que vocês vão ter que preencher, não precisa anotar, tá? Vai aparecer nas telas. Eu estou também aqui com uma guia com o Polar e aberto, para logo que a apresentação finalizar, a gente vai mostrar dentro do sistema onde fica, como é, tá? Então, não se preocupem, aqui esse slide é apenas para demonstrar um pouco para vocês o trabalho que deu, né, no estratégico, perguntou-se tudo isso. Qual que era o plano, as diretrizes, os objetivos, os diretores preencher. No gerencial, vai te perguntar o processo em si, é no gerencial que se coloca os tipos de processo que o setor realiza, as atividades, vai classificar por grau de complexidade essas atividades, qual é a modalidade de execução. Se for escolhido como teletrabalho, né, remoto, tem que justificar o porquê que essa atividade é passível de ser realizada em modo remoto, né? E quem que é o responsável por aquela atividade? É a pessoa da equipe que está designada para desenvolver aquelas atividades. Aqui um parênteses bem importante. No SUSEP, nós estávamos todos atrelados, ligados a uma relação de uma lista de atividades que foi feita lá no início daquele sistema e que não era possível fazer qualquer edição. Então, as equipes tiveram um pouco de dificuldade e era sempre obrigado a escolher alguma coisa que já estava lá dentro dessa base, tá, de dados. Essa é a diferença do Polar. Não tem essa lista de atividades. Vocês vão poder criar. Tá? As chefias aqui vão poder criar. Então, vocês têm muito mais liberdade dentro desse sistema do que era comparado ao outro. Então, porque cada setor tem processos diferentes, tem atividades diferentes, então vocês não vão ficar amarrados a, nossa, eu tenho que achar aqui minha atividade. Não, você vai ver que o campo é livre para você descrever o que é a atividade que vocês estão executando naquele setor, o chefe, né? Então, por isso da importância de fazer um plano gerencial, tá? Não tem mais essa amarra de procurar uma lista de atividades, você tem que se encaixar dentro daquela lista de atividades, tá? Essa é uma novidade boa para nós aqui. Bom, aqui tem um desenho, porque a partir do momento que a gente tem uma liberdade, para falar a verdade, é assim, né? Quando a gente está preso a uma lista, a gente é obrigado a escolher daquilo, a gente é obrigado a escolher aquilo, né? Só tem pão, vai ter que ser pão, né? Ali, os recheios são esses, eu vou ter que escolher aqueles. Quando a gente tem liberdade, também tem uma outra dificuldade, que a gente vê uma caixa branca, mas o que eu escrevo aqui? Né? Assim, então, aqui só tem um desenho que é para dar um exemplo para vocês, tá? De como que nós também fizemos aqui. Então, aqui tem um desenho de uma coordenadoria nossa, que é a Coordenadoria de Avaliação e Desenvolvimento de Carreira. Então, internamente, a gente até deixou aqui o quadradinho laranja, né? Toda essa parte do laranja para baixo foi a criatividade do chefe do setor, né? Então, como ele tem, né, as equipes divididas dessa maneira internamente, então tem pessoas que são mais designados para as áreas de capacitação e treinamento. Então, tem X tipos de processo, tem X atividades a serem desenvolvidas ali, tarefas, entregas, e aí, consecutivamente, chegou naquele plano, tá? E uma outra equipe lá dentro que mexe mais com essa parte das avaliações, né? Então, ele fez um outro quadro ali e separou tipos de processo, atividades, tarefas, entregas nisso. Então, aqui é só para mostrar para vocês um pouco de como que vocês também podem fazer, o quanto de liberdade que esse sistema tem, né? E outra vantagem também. Hoje eu fiz o desenho dessa forma, no gerencial. Daqui um mês, depois de um mês, a tua equipe trabalhando ali, aí no mês seguinte você fala assim, poxa, não, podia ter mais uma caixinha aqui de atividade, de processo, vamos criar essa caixinha? Você pode criar, tá?
sem pedir autorização para ninguém, só vai pedir homologação para a hierarquia de cima, né? Você submete lá, é uma coisinha simples, para a hierarquia acima vai lá e homologa. Ah, não, acho que essa outra caixa aqui, esse item aqui foi desnecessário, você vê que não teve muita entrega aqui, não é interessante, então vamos excluir, vamos tirar, vamos não usar mais, também não tem problema. Diferente do SUSEP, essa aqui é a liberdade que vocês vão ter, tá? Vocês vão poder editar esse plano gerencial o tempo inteiro, tá? Assim, não é necessário ele ficar ligado em qualquer tipo de atividade ou ter que abrir outro plano, tá? Porque não se abre outro plano gerencial. O plano gerencial, ele é por 1 ano. Vocês vão ver que a data ali que vocês vão colocar é do ano de 26. É de hoje, se você for abrir hoje, não faz nada retroativo. Essa parte é igual ao sistema, nada aqui é retroativo. Também de hoje para até dezembro de 2026, 31 de dezembro, só que ele permite que você edite o tempo inteiro. Chegou pessoas novas, automaticamente essas pessoas, alterada a lotação, ela já vai aparecer essa pessoa aqui dentro para você atrelar o plano gerencial para elas, as atividades, tá? Então, essa parte é muito mais versátil. Bom, eu já estou aqui nos 2 últimos slides, tá? Em seguida eu vou subir a tela do Polar para mostrar um pouco para vocês e depois a gente inicia a rodada aqui de perguntas, tá? Mas qual que é o cronograma que vocês possuem para todos nós, né, aqui para a universidade, tá? Que foi mostrado. Agora, no mês de fevereiro, o foco é fazer o plano gerencial, tá? Em seguida, haverá oficinas, tá? Tem um cronograma no sua Unifesp divulgado, foi também no ofício para vocês, eu acredito. E nós vamos, sim, também oferecer uma rodada de oficinas para os planos individuais, que são os servidores em si. Eles também devem ter perguntas, né, que está previsto para iniciar efetivamente em março, né? E depois plantões de dúvidas gerais de qualquer questão, desde até do estratégico, caso ocorra ainda, né? Então, esse aqui é o geral, né? A data para finalizar o gerencial, Adriana, é semana que vem? Nós iniciaremos as oficinas voltadas para o plano individual a partir do dia 9 de fevereiro. Nós temos solicitado, né, que as chefias realizem o cadastramento do seu plano gerencial anterior a essa data. Porém, né, se porventura não conseguirem, nós solicitamos que se faça, né, que consiga o cadastramento dessas informações, pelo menos até o término da primeira quinzena de fevereiro. Por quê? Porque na segunda quinzena de fevereiro, além das oficinas voltadas para o plano individual, nós também disponibilizamos algumas datas onde toda a equipe estará ali presente somente para esclarecimento de dúvidas. Tendo em vista que a partir do dia 1º de março, toda a universidade terá que estar utilizando, então, todas as unidades, né, que fizeram adesão ao PGD, a partir do dia 1º de março, todas estarão utilizando somente o sistema Polar, né? Então, quanto mais a gente retarda o cadastramento dos dados do plano gerencial, mais tarde os servidores conseguirão fazer o cadastramento do seu plano individual, né? Ou também até acessar o sistema concomitantemente conosco durante a realização das oficinas. Tá? Então, nós pedimos, né, para que as chefias, né, que tentem, por gentileza, né, já realizar o cadastramento do plano gerencial da sua unidade. Qualquer dúvida que vocês venham ter a respeito, né, eu estou com a equipe aqui participando da reunião, já tem disponibilizado alguns links para vocês. Então, além da oficina, nós disponibilizamos ali no YouTube e no sítio eletrônico também da ProPessoas todo o material de apoio, né, que vocês poderão consultar para auxiliá-los no cadastramento dessas informações. E também temos, né, estão aqui na sala, né, as chefias dos DGPs, né, dos respectivos campos, que também compõem o Comitê de Assessoramento PGD. Então, vocês podem entrar em contato, né, com os representantes dos DGPs dos campos de vocês, de modo que eles possam auxiliá-los nesse processo.
E havendo ainda qualquer dúvida, né, sem prejuízo, né, de vocês entrarem também em contato conosco por meio de um endereço que a Marli já está disponibilizando aqui, que é o atendimento.teletrabalho@unifesp.br, e ali será aberto um chamado, né, e ficará mais fácil para que nós, conforme forem chegando os chamados, né, a gente possa estar atendendo e esclarecendo a vocês todas as dúvidas durante todo esse processo. Isso, obrigado, viu, Adriana? Então, aqui eu deixei aqui em tela também para vocês, para auxiliar, tá? Vocês podem abrir chamados também, tá? E agora essa aqui é o último, né, slide, eu vou tirar, vou mostrar um pouco o Polari, tá? E aí a gente começa a rodada de perguntas, tá? Vocês podem, à vontade aqui, perguntar. Como a Adriana já comentou, o Polari, ele é acessado pela senha Gov, eu já deixei conectado aqui, tá? Mas, para poder facilitar, né? Mas quando você acessa o endereço do Polari, o endereço do Polari está disponível tanto na página da ProPessoas, aqui no chat, está no sua também, né? Aqui, para facilitar, Diego, você pode colocar aqui também o link direto do Polari, mas é digitar, tá no navegador, né? Polari.unifesp, você já vai encontrar. Lembrando que a Adriana avisou, né? Quem estiver remoto, ou seja, fora da rede da Unifesp, você não está no seu campus, tem que ativar a VPN. O Polaris só funciona na VPN, diferente do SUSEP. O SUSEP funciona em qualquer internet. Tá? Esse aqui, para tentar manter aí o controle e segurança da informação, é somente na rede da Unifesp. E dentro da rede da Unifesp, aí em seguida ele vai te pedir a senha GovBR. Não é a senha do SOGOV para ver contra-cheque, não é aquela. Tá? Não é a senha que usa na antiga intranet no novo CIO, não é aquela sua senha do cidadão, tá? Onde a Adriana explicou já várias vezes aí que esse acesso aí é bem individual, né? Não é recomendado que essa senha seja compartilhada com ninguém, tá? Assim, a chefia. Então, realmente aqui, as atribuições da chefia, elas são restritas para a chefia, tá? Assim, e vice-versa, né? Para o servidor também, né? Não é possível, não é interessante ficar compartilhando essa senha, tá? Bom, eu vou dar continuidade. Logo que iniciou, vocês viram que ele perguntou para mim se eu queria acessar o Polari como chefia ou como servidora, tá? Então, eu acessei com a opção de chefia. Como chefia, ele também já me faz um alerta de pendências. Ele avisa para mim que eu tenho homologações a fazer, ó, tanto de planos individuais, planos gerenciais, ele avisa até a quantidade aqui em vermelhinho. Tá? Então, é bem interessante isso, porque aí é só você acessar e aí não precisa ficar procurando, né, o que você quer fazer, né, você já vai fazendo homologação. Tudo aqui no Polaris, sim, as alterações, os coordenadores, diretores, eles vão ter a liberdade de fazer, mas aquele que é acima dele, o dele mesmo, ele não consegue, tá? O plano dele, ele monta aqui, o chefe, mas a diretoria, a hierarquia de cima é que tem que homologar, é que tem que avaliar, tem que homologar o plano. Essa parte é igual ao SUSEP. Então, um chefe, ele vai fazer para a equipe dele, ele vai montar os planos, ou a equipe vai montar o plano também, ele vai conseguir homologar de todo mundo, mas o dele mesmo ele não consegue. Tá? Isso é meio lógico, né? Aí fica em aberto, então eu tenho aqui vários dos meus coordenadores que sou eu que ajeito e organizo aqui, né? Então, bom, o Polari, ele é bem simples de mexer. Tudo nele é gerenciado por aqui, ó, pelo menu esquerdo, tá? Então, início, né? Configurações do sistema, alguns de vocês podem não ter isso, tá? De como configurar o sistema, que é um local onde você configura as unidades, né? O de baixo, todo mundo tem, que é o plano de política institucional. Vou mostrar um pouquinho para vocês. É aqui que está o PDI. Todo mundo consegue ver o PDI, tá? Todo mundo. Vocês só não vão ter a liberdade de montar planos, mas aqui, ó, o PDI 26, aqui ignorem, né? Vocês conseguem também visualizar, até o servidor consegue visualizar, não há problema de visualizar, vocês só não conseguem fazer edição aqui nos 3 pontinhos. O que está vigente é esse aqui, esses daqui são os antigos que nós estávamos fazendo testes, PDI 2630. Se caso ocorrer alguma vez alguma pergunta para vocês, atrelar em qual PDI? Esse aqui, tá?
Mas acredito que na fase que estejamos agora não haverá essas perguntas. Essa pergunta foi feita no estratégico para os diretores. Então, só para vocês darem uma olhada. Então, o PDI está todo lançado aqui, tá? O PDI da universidade, de 26 até 30. Os eixos, né? Ali, conforme estamos já acostumados, para quem já conhece o PDI, ele é dividido dessa forma, os objetivos, as metas, tá? Estão todas lançadas aqui. Ó, tá bem completo ele aqui. Os indicadores, as iniciativas, tá? Você consegue olhar, dar uma lida, né? E tem até os procedimentos aqui de como que, a época, quando eles foram cadastrados. Vocês também conseguem ver se a tua unidade tem plano estratégico. Então, tá aqui plano estratégico, ó. Todas as unidades estão com eles abertos, aqui, ó, as pró-reitorias, ó, os campos, né? Aqui na sala hoje é Campos Zona Leste, né? Ó, o Campos Zona Leste está aqui, ó. Guarulhos, né? Está aqui também, tá? As pró-reitorias, né? Então, você consegue, ó, São José dos Campos, tá? Vou abrir só um, tá? Só para... Vocês conseguem visualizar, tá? O que a diretoria já montou, tá? Então, tá aqui, ó, detalhado, né? Ó, o plano estratégico de um campus, tá? Enfim, aqui só estou fazendo uma demonstração rápida, tá? Vocês conseguem acessar, inclusive se vocês quiserem pegar uma guia aí do lado no computador e entrar, vocês conseguem visualizar da mesma forma que eu estou mostrando aqui para vocês, tá? Mas o foco hoje é esse aqui, ó, o gerencial. Eu vou voltar lá para o início, só para vocês verem que o gerencial você consegue acessar por aqui ou por aqui também. É a mesma coisa, tá na tela inicial. Então, ele mostra para você, ele troca aqui o menu, né, para as opções do gerencial, visualização dos gerenciais, cadastro gerencial, quadro de entrega e quadro de servidores. Vocês que são chefe, a diferença é que você vai ter isso aqui, ó, novo plano gerencial, mais novo plano gerencial. O servidor não tem. Somente aqueles que têm o cadastro de chefia têm essa opção aqui. Quem não é cadastrado como chefia, inclusive chefia assim, não é a chefia informal. A gente sabe que isso existe, mas não a chefia que é informal, ela também não vai ter esse botão novo plano gerencial e ela não vai conseguir fazer, tá? É somente as chefias oficiais que estão em cargos CDs ou são gratificadas, tá? Do setor e que tenham equipes ligadas a elas. Então, o Polari, ele, como a Adriana explicou, ele é todo ligado no CIORG, que é no SIG-RH. Então, a estrutura formal da universidade está toda implementada aqui. E não existe jeitinho. Não adianta abrir um chamado para a gente e falar, eu sou a chefia de tal lugar, não está aparecendo para mim novo plano gerencial. E depois, quando a gente for lá olhar o seu cadastro e ver que você é chefia informal, não tem o que a gente fazer. Tá? Aqui não existe ativar alguma coisa aqui, tá? Ele puxa automaticamente. Então, aqui é só para mostrar para vocês alguns que estão prontos, tá? Mas quando aperta aqui o novo plano gerencial, ele é bem passo a passo. Ele pergunta para você, ó, as informações que você vai preencher, a referência, né, o ano. Ele já vai colocar para você, que eu já tenho um, tá? Então, ele vai colocar que não está disponível, mas aqui é automático, ele já preenche para o ano inteiro a data, tá? De hoje até 31 do 12. Período mínimo de convocação, que é o tempo que você está determinando dentro do seu setor para convocar seu servidor, 48 horas, 24 horas, uma convocação emergencial, né? Porque quem é parcial já tem a escala fixa. Tempo de resposta para os seus contatos, né? Então, você pode determinar um período mínimo aí de quanto tempo você aguarda respostas numa modalidade remota, quando você manda demandas ou chats, né, para as equipes, tá? Pode fazer um resumo aqui das atribuições de unidade, a gente usa bastante o nosso regimento aqui da ProPessoas, eu acredito que vocês também, no setor de vocês, deva existir algum documento oficial de quais são as atribuições ligadas ao seu setor, que você vai fazer as adições aqui, e aí você vai continuar depois, então cada tela você vai preenchendo, são mais ou menos umas 4 ou 5 telas de pergunta, para criar o seu primeiro plano gerencial, tá? Não se preocupem também, hoje aqui o foco, claro, eu não ia mostrar assim tela por tela para vocês, né, fazer junto, vocês têm que tirar um tempinho, mas tem vídeo que mostra tela por tela para vocês, está ali no Sunifest, aqui no link do chat foi passado o SUA. No SUA tem um catálogo com vários vídeos, tá, de cada fase dessa, desde
do estratégico, né, também, gerencial, e já tem até do individual, como monta o plano. A gente está oferecendo essas oficinas que é para ter um espaço para poder também conversar, mas já existem os vídeos ali. Inclusive, no SUA também tem uma curadoria, né? Sim, Lilian, já está disponível no cadastro. Se você acessar, já você pode fazer agora. Tá todo arrumado já o sistema pronto para isso. E aí tem essa curadoria, que são a nossa equipe aqui, ela tem um cuidado de pesquisar, porque o Polar ele não é novo, ele não é um sistema que entrou agora, tá? Ele é um sistema que, inclusive, já está vigente em várias universidades. Então, nós buscamos aí uma curadoria de várias universidades e puxamos o link, né, dos vídeos que eles também fizeram, e tem um material aí bem vasto dentro do SUA Universo para determinar o passo a passo, tá? Só vou terminar de mostrar, a gente já está vendo aqui no chat que tem algumas pessoas que não estão acessando, a gente já vai atender, tá bom? É rápido, aqui já está finalizando a demonstração do Polar. Aqui é cadastro, né? Na visualização dos planos, quando a gente já tem um plano montado, ele aparece aqui. Na minha diretoria, eu montei um aqui de exemplo, e eu tenho outras 3 coordenadorias. Essas 3 coordenadorias foram os coordenadores que montaram esses planos. Eu não fiz a montagem só vez. Mas realmente veio para eu homologar. Então eu fiz a homologação e mudou já o status aqui. O coordenador foi lá, montou o plano gerencial e aparece para mim lá naquela mensagem inicial que eu tenho que homologar. Eu abro, visualizo, se tiver tudo ok, eu homologo. Se tiver alguma coisa errada, eu devolvo ou falo com o chefe e ele conserta ali o entendimento, tá? Então, olha, aqui é um preenchido, só para vocês visualizarem, ó. Tá, horário de funcionamento da unidade, ó. Vejam que aqui é o horário que a unidade funciona, não é o horário que o servidor trabalha, tá? Ali, cada um tem o seu horário. Na hora do plano individual, vocês vão ver que ele vai permitir o cadastro de horário também do servidor. Então, olha, os itens da atribuição da unidade tem bastante, tá? E aqui aquele desenho que eu mostrei para vocês no slide, então essa coordenação achou interessante dividir os processos de trabalho em como se fossem sub-áreas internas, mas isso aqui não são setores, são procedimentos. Cada bolinha dessa representa um nome de uma pessoa da equipe, então já está atribuído, ó, aqui as atividades para essas pessoas. As pessoas, elas podem estar fazendo uma atividade aqui e estar fazendo uma atividade aqui também. O chefe é um deles, né? O chefe tem que estar em tudo, né? Não tem jeito, né? Então, não é travado também. Se colocou o servidor aqui, ele não vai poder entrar nesse outro processo? Não. Ele pode participar de entrega aqui, pode participar de entrega aqui. O importante é onde que vai atrelar, porque aqui não é também mais aquele conceito da carga horária. Estourou a carga horária. Não tem mais isso, é entrega. Então, o servidor que está submetido ao PGD, ele tem que fazer entrega, e não é horário de trabalho. Né? Ele não tem que mais cumprir, como era no PGD SUSEP, no mês, são 40 horas por semana, ele tem que cumprir lá uma X carga horária naquele mês. Né? O chefe vai atribuindo, ou ele mesmo vai se atribuindo entregas, né, que ele está envolvido dentro das entregas daquela unidade. Tá? Aqui é só o histórico, tá? De cadastramento, né, da homologação, quando que eu fiz a homologação. E olha lá, aquilo que eu comentei com vocês, o plano ele pode ser editado o tempo todo. Então o coordenador ele pode vir aqui e editar o plano gerencial a hora que ele quiser. Não tá bom, eu vou tirar essa atividade desse servidor para o outro. Ó, aqui tem mais detalhes, né, das atividades, modalidades, as entregas embaixo, ó, cada caixinha, vamos dizer, né, de procedimento que eles geraram, tá aqui, né? Só para mostrar rapidamente aqui para vocês, tá? E depois, automaticamente, claro, ele gera um monte de planos individuais. Eu vou deixar para mostrar mais nas outras oficinas, né? Mas, olha, cada plano individual ele gera uma caixinha do nome de cada pessoa, né? Aqui, tá? É bastante, tem páginas e páginas. A gente consegue, a diretoria, né, consegue, claro, visualizar os planos de cada servidor. Também a gente consegue acompanhar, apesar de ser o coordenador, consegue acompanhar. E aí do coordenador tem que ser a gente, tá? A hierarquia de cima tem que avaliar, tem que olhar, né, o plano individual também, tem que aprovar e fazer a avaliação no final, tá? Dando um pequeno spoiler, né, aí para vocês, porque aqui só tem chefe, né, nessa sala, sobre a avaliação.
vai ter também esse momento, né? Não é agora, mas vai ter. Ali embaixo vocês já estão vendo, homologação e avaliação. A avaliação que o chefe faz aqui do seu servidor é uma avaliação geral, não é mais aquele item por item, porque aqui não é mais aquela carga horária, como eu disse para vocês no plano. Então, você vai entrar no plano individual, você vai olhar o plano individual, se ele está com registro de entrega, se está em conformidade, e depois você vai acessar um outro lugar que é esse aí da avaliação e homologação, e vai lá, aplica a estrelinha no plano daquele mês, e pronto. Tá? De uma única vez. Você não vai ficar item por cada entrega que ele fez, dando uma nota, como é no PGD SUSEP, que é muito mais simples de fazer a homologação. E tem um prazo para fazer a avaliação, que é até o 5º dia útil do mês. Nós estamos aqui nesse prazo agora, eu tenho que avaliar as entregas que os coordenadores, eles estão fazendo a equipe deles, até sexta-feira agora, a gente tem que finalizar isso aqui dentro do Polari, tá? Então, acho que por enquanto é isso, né? E aqui, Adriana, não sei se você quer me complementar, se às vezes eu pulei alguma coisa aqui para reforçar, antes da gente ir para as perguntas, e na sequência, se vocês quiserem ir levantando a mão, vocês podem fazer perguntas por áudio também, tá? E a gente vai abrir o chat também para aprender. Só em complementação à fala da Marli, é só também dizer que o Polari, né, como nós comentamos aqui que ele é uma importante ferramenta de gestão, ele também permite, tanto em relação ao plano gerencial, como ao plano individual, que esse gestor extraia relatórios. Né? Então, assim, é bastante importante, né, essa funcionalidade, porque no sistema SUSEP não havia essa possibilidade, mas no Polari, né, o tempo todo, por exemplo, mensalmente ou uma vez por ano, tem como esse gestor extrair relatórios. Então, isso auxilia, então, no planejamento ali das atividades para o gestor. Vamos abrir, não, Marli? Aqui nas mãozinhas, a gente já está abrindo o chat, tá? A gente vai deixar a primeira fala aqui, quem levantou a mão, e aí a gente já vai partir para o chat, as perguntas do chat, tá? Primeiro aqui, Emerson, né? Emerson, e em seguida a professora Patrícia, Campos Zona Leste, né? Ambos. Podem falar. Oi Marli. Primeiramente, bom dia a todas e todos, viu? Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar a prioridade para a professora Patrícia, que é aqui do Campos Zona Leste, e depois eu falo, então, fica melhor. Eu vi que é uma reunião de diretores de chefia, né? Como eu fui convidado, eu entrei na reunião. Eu não sou nem chefe, nem diretor, nem nada. Eu só ia tirar uma dúvida em relação ao PGD, dessa transição, mas eu espero a professora falar, eu concedo a prioridade, tá bom? Posso falar, Marli? Tá. Bom dia a todos e todas. Eu fiquei com uma dúvida com relação ao Campus Zona Leste, né? A chefia sou eu, na verdade, lá, né? Eu acho que a única chefia que a gente tem hoje é a direção, a diretora, então eu que vou estar com essa responsabilidade. Mas a minha pergunta, Marli, é isso, com relação a essa questão mais operacional. No caso, a gente tem o coordenador administrativo, que é o Galberto. Aí eu posso preencher esse plano gerencial aqui, e na hora da avaliação, né? Porque o Galberto, ele acompanha muito mais de perto o trabalho da maior parte dos técnicos hoje do Campus Zona Leste. Então, a parte de avaliação tem que ser também a chefia formal a fazer, ou podemos dividir essa tarefa com o coordenador. No caso, o Galberto também tem uma função gratificada, mas ele não consta como chefia, né, formalmente. Então, a minha dúvida é essa. Professora Patrícia, bom dia. Importante a sua pergunta. Professora, se fosse no sistema SUSEP, daria para fazer o que a senhora mencionou aqui.
Porém, no sistema Polari, como eu disse no início da apresentação, ele espelha aquilo que está cadastrado lá no CIORG. Então, por exemplo, o Galberto, ele está investido numa função, mas não foi atribuída a ele uma chefia de uma unidade. Então, os servidores que aderiram ao programa de gestão e desempenho, no Polari, ele vai retratar quem é que está espelhando no CIORG como chefe, a direção do campus. Então, no caso, a direção, além do plano estratégico, vai ter que elaborar o plano gerencial, né? Então, de modo a fazer o cadastramento de um processo que abarque, num sentido macro, né, as ações que são desenvolvidas ali naquela unidade administrativa. Isso vai possibilitar que os servidores cadastrem o seu plano individual, porém, quando da avaliação, a avaliação e a homologação estará na competência da direção do campus. Pelo menos nesse momento, enquanto o campus Zona Leste ainda não possui as demais estruturas hierárquicas oficialmente cadastradas, professora. Professora Patrícia? Tá bom, obrigada, agradeço a explicação. Professora, só para também encerrar, no chat eu vi que é sua também na sequência da última que eu respondi, que foi a Lilian, o acesso, né, VPN, né, ficou esclarecido? Não, Se está entendi. em casa, tem que ativar VPN, senão não entra. Na hora eu tentei e não consegui escrever, depois eu me liguei que era isso, obviamente, né? Então, Isso. Se Tá não bom. tiver no campus, tem que estar com a VPN ligada no notebook, no computador de casa, senão ele não entra. Por uma medida de segurança foi feito dessa forma. Perfeito. Aí acho que em seguida tem no chat aqui a Débora, né? Ela está aqui na sequência. Quer falar então primeiro Lilian, né? E está aqui o áudio, pro áudio também Débora, né? Pode falar, Lilian. Oi, Marlene. Então, minha dúvida é a seguinte: eu consegui acessar aqui com o VPN, é normal, só que não tem opção de cadastro para mim, no lado esquerdo do Polari do sistema. Mas você está investida? Você é chefia, coordenação, direção? Sim, eu saio de férias amanhã, mas eu acho que até hoje era para estar. Imagino, né, Eliane? Não desliga. Mesmo que a gente saia de férias, não apaga, não. Tá? A opção, né? Guarulhos, o seu campus, Lilian? Sim. Guarulhos, né? Chefia da SICAP, isso. Isso, lembro de você lá no DFT ontem, Guarulhos, né? Então, a Eliane não está aqui para ajudar a gente para reconhecer essa parte do estudo formal? Tô sim, eu falo com o Cleiton depois para ele ajustar no sistema. Eu vi que algumas chefias não estavam também, eu pedi o pessoal testar antes para a gente fazer esse alinhamento. O Cleiton está cuidando disso, eu falo com ele, tá bom? Tá bom, perfeito. A gente te ajuda, então. Oi, Cleiton, bom dia. Eu estou aqui também, bom dia. Posso responder já. Não, eu estou verificando aqui, é que realmente tem alguns servidores que eu não sei ainda qual motivo, mas que as informações completas não migraram para o SIG-RH. Por exemplo, a Lilian ainda está no SIG com lotação antiga, agora ela está na Secretaria Integrada, né, de Cursos de Pós-Graduação. Mas no SIG ela aparece ainda com a lotação antiga. Eu já anotei o nome dela aqui para fazer essa atualização, e assim que eu conseguir fazer, provavelmente já vai aparecer aí para ela, para ela conseguir cadastrar o plano. E da Débora eu vi também, a gente está tendo alguns problemas que os diretores dos campi, o sistema puxou a informação que eles são diretores, mas puxou com uma trava que não deixa visualizar algumas coisas. Então, a gente tem que fazer um ajustezinho aqui no sistema. Então, da Débora Nunes, até amanhã, eu acredito que vai estar tudo certinho para ela o acesso já como diretora. É isso, tá? Obrigada, viu, Cleiton?
A Débora está na sequência. Débora, o seu era essa questão aqui que está no chat também? É que não está aparecendo a opção como diretora, né, administrativa? Não, meu questionamento é outro. Primeiramente, bom dia a todos. Agradeço, Cleiton, ao aguardo da liberação, tá? E, Marli, meu questionamento é sobre as equipes que estão em trabalho 100% presencial. Porque, né, no caso, eu como diretora, eu vou ter equipes que eu tenho um plano de trabalho gerencial ali estabelecido, eu consigo gerir as equipes dentro daquele plano, mas eu tenho equipe que está 100% presencial, essas vão ficar, vou colocar aqui uma palavra que talvez não seja mais adequada, mas elas vão ficar soltas, sem um plano, porque elas não estão no sistema. Então, eu só queria, assim, algum direcionamento, uma orientação sobre isso, porque eu acho que vai haver uma discrepância aí a nível de gestão mesmo, né? Então, só uma palavrinha sobre isso para eu ficar orientada, agradeço. Perfeito. Excelente pergunta, viu, Débora? E aí peço desculpa que eu esqueci de falar, isso daí já estava na minha fala nas outras oficinas, a gente vai repetindo, às vezes tem coisa que a gente esquece de falar, né? Então é assim, Débora, primeiro para começar assim, o Polar, ele é realmente, vocês estão percebendo que ele é um sistema de gestão, tá? Ele não é um sistema de teletrabalho, né? Ele é um sistema, assim, de gestão, que possibilita registrar entrega, possibilita organizar a equipe. Eu vou dizer para vocês que, assim, a sua equipe aí, que é totalmente presencial, ele também consegue entrar aqui dentro do Polar. Você também vai conseguir enxergar a bolinha dele ali, né? Eu tenho, nas minhas mesmo, eu tenho aqui, ó, gente que é presencial e a bolinha aparece, só que eu não faço plano para elas. Essa que é a diferença, entendeu? Porque aqui na universidade, realmente o Polar ele foi um sistema adotado também por nós, que permite sim gerenciar também planos para equipes presenciais, mas na universidade há a previsão do uso desse sistema somente para a resolução do teletrabalho. Então aqui vai ficar realmente a carga de cada chefia aqui não inserir os planos dessas equipes presenciais, não pode autorizar, tá, aqui. Então, porque não está autorizado, mas sim, ele permite esse gerenciamento, e só que não está autorizado fazer esse uso para as equipes presenciais. E sim, respondendo bem claramente na sua pergunta, poxa, vai ficar um pouco solto, seria legal ter, na parte do Polar e não está autorizado colocar o plano aqui dentro, tá, dessas pessoas, gerenciar essas pessoas de presencial com o Polar, tá, com a ferramenta do Polar. Quem sabe lá na frente, mas hoje não está autorizado isso, e vai ficar a cargo de cada chefia administrar isso. Tá? Não sei se você quer complementar mais, porque realmente essa questão é bem delicada, né? Sim, Marli, obrigada. Débora, né, e todos presentes aqui. Né? Por meio da nossa resolução, eu vou mudar um pouco a minha fala. Dentro do programa de gestão e desempenho, existem duas modalidades. Então, nós temos a modalidade de teletrabalho e a modalidade presencial. Dentro da nossa universidade, quando o PGD foi submetido ao nosso conselho universitário, ali ficou determinado que, neste momento, na universidade, seria adotado o programa de gestão e desempenho somente na modalidade de teletrabalho. Ou seja, os servidores que atuam 100% presencial, eles não podem, nesse momento, como bem a Marli colocou, a chefia não pode estar homologando um plano de trabalho para esses servidores que estão trabalhando 100% presencialmente. Porque na nossa universidade, por enquanto, só foi aprovada a modalidade de teletrabalho no regime de execução parcial ou integral. Tá? Vocês verificarão que no sistema Polar, como a Marli já disse aqui, vai estar aberta essas duas possibilidades, porque quando o Polar ele foi criado para atender o que os normativos trazem referente ao programa de gestão. Então, o sistema, ele de fato, ele vai trazer a possibilidade do PGD presencial e o PGD teletrabalho. Porém, na Unifesp, nós só autorizamos o PGD na modalidade de teletrabalho. Então, as chefias, quando da homologação dos planos individuais, precisa ficar atenta de modo que só sejam homologados
os planos daqueles servidores que, de fato, o comitê publicou uma portaria autorizativa desse servidor ingressar, né, realizar PGD na modalidade de teletrabalho. Aqueles que estão trabalhando 100% presencialmente não podem ter homologados os seus planos de trabalho, porque nós ainda não temos a aprovação aqui na Unifesp. Débora, ficou claro? Não, ficou. Eu só perguntei mesmo a título de orientação e eu vejo que a gente vai ter que trabalhar de uma forma extra-sistema, né? Porque eu acho importante eles terem acesso a essas diretrizes, né? A gente vai ter alguns colegas que vão ter lá acesso aos planos estratégicos, né? Plano gerencial, vão saber como vai funcionar, e o pessoal presencial não, né? Então, isso me incomodou um pouco, mas a fala de vocês respondeu o que eu estava questionando. Agradeço. Posso aproveitar, talvez eu esteja furando fila, mas só para continuar nesse assunto, Adriana e Marli, eu entendo as questões, né, legais aí desse momento, mas talvez seria um passo e um avanço, né, já que esse sistema permite, né, e não vejo nada de, né, ilegal a gente tá ali trabalhando até com presencial mesmo sobre as entregas, né, porque assim, a gente tem tido muita dificuldade em estabelecer chefias nos campos, frente à dificuldade mesmo de gerenciamento, e muitas vezes o chefe, né, ele reclama da sobrecarga de trabalho, ele reclama que é difícil cobrar do servidor. Então, já que esse sistema é um avanço, tanto para quem está remoto, né, você ter ali um pacto com o seu servidor que está presencial, e aí trabalhar com ele as entregas, eu acho, claro, que é um passo, né, apesar de não enxergar nada de ilegal nesse processo, né? Porque entre chefia e o servidor, a gente está o tempo todo dialogando aquilo que precisa ser entregue. Então, a gente poderia pensar, né, aí, enquanto recursos humanos, para a gente avançar um pouco depois nesse aspecto também, porque eu acho que se isso vai ficando pactuado, né, melhora a relação, né, de quem tem que ali chefiar, e talvez a gente vá auxiliando tanto para o servidor, né, dele saber exatamente o que ele precisa entregar, de ter esse diálogo com o chefe, e até facilitar para quem está na gestão até mais acima, de conseguir pessoas para determinadas posições, porque a gente não sei como é nos outros campos, mas mesmo com função gratificada, etc., a gente tem bastante dificuldade, né, de convidar e as pessoas aceitarem, né, o convite para estar nas posições de chefia. Então, fica aqui, né, um desejo aí da gente tentar dar esse passo a mais dentro da gestão com pessoas. Obrigada. É a professora Regiane que estava falando, né? Sim, eu mesma. Bom, professora, bom dia. E até vou pedir desculpas também, né? Nem desejei feliz ano novo para todos, né? Que é a primeira vez que estamos nos reunindo aqui com todos vocês. Então, feliz 2026. Professora, é importante, né, a sua fala, né? De fato, é importante, né, que nós tenhamos um olhar, né, para que no futuro seja verificada a possibilidade de realização PGD na modalidade presencial. Porém, professora, dentro aqui da Unifesp, por que o Conselho também optou por aprovar somente a modalidade de teletrabalho? Porque ali ficou entendido que nós estamos numa fase assim de aprimoramento, de adaptação a essa nova metodologia de trabalho, né? Trabalhar em home office, trabalhar com planejamento das ações, trabalhar com metas, né? Estar vinculado ao PDI. Então, nós estamos agora nessa fase de implementação, de adaptação a essa nova cultura, a essa nova metodologia de trabalho, e no futuro, havendo a possibilidade, podemos sim submeter novamente ao Consul e verificar se, de fato, o Conselho vai aprovar com que na nossa universidade nós implementemos o PGD também na modalidade presencial. Tá? Mas, nesse momento, não podemos realizar. Bom, estamos nessa fase ainda de adaptação. Tudo bem, professora Regiane?
Sim, Marli, não, eu entendi, sim. Marli, não, Adriana, eu entendi. Mas é só para, né, a gente estar pensando, eu entendo que, né, até a gente vai, no começo, como já foi lá atrás, a dificuldade até de estabelecer Isso. as metas, pactuar, mas a gente está avançando aos pouquinhos, e aí acho que seria interessante que a gente já tivesse isso no radar, para que a gente Exato. pudesse tratar, inclusive, todos, né, dentro da mesma lógica de entregas e metas. Obrigada. Perfeito. Por nada, professora. Eu que agradeço. Quem é o próximo? Emerson, por favor. Oi, bom dia a todas e todos novamente. Eu não sou, vou reiterar, não sou chefe, não sou diretor, eu entrei na reunião que eu recebi o link, achei que podíamos participar. Então, vou falar como um servidor de equipe, tá bom? Na verdade, é uma dúvida, Adriana e Marli. Queria agradecer a própria pessoa, sempre é muito solícita, né? A Marli também, sempre que eu tive a oportunidade de conversar com a Marli, sempre é muito solícita, né? Nas orientações e encaminhamentos. A minha dúvida é o seguinte, eu não sei se eu posso orientar essa dúvida pelo e-mail do atendimento que vocês encaminharam na apresentação. Mas vou aproveitar o ensejo então, tá bom? Eu faço o PGD, teletrabalho, né? O remoto. E eu tenho uma dúvida, que é o seguinte, eu estou voltando de férias hoje, né? Então eu deveria cadastrar meu plano de trabalho lá no PGD antigo para esse mês, né? A minha dúvida é o seguinte, eu então não cadastro esse mês e espero março, que é quando vai abrir a possibilidade dos servidores fazer o plano individual e faço o cadastro das atividades, ou eu mantenho o mesmo padrão nesse mês e aí no próximo mês a gente dá continuidade pelo sistema novo. Obrigado. Bom dia, Emerson. Emerson, é assim, ó, para o Ministério da Gestão e Inovação, né, eles determinaram que o deadline que a universidade tem para que todas as unidades estejam utilizando o sistema Polar é a partir do dia 1º de março. Desse modo, você está retornando de férias agora, nós estamos no mês de fevereiro. Então, todas as unidades, ainda nesse mês de fevereiro, deverão utilizar, então, no seu caso, né, você vai elaborar o seu plano de trabalho no sistema SUSEP. A partir do dia 1º de março, será descontinuado o uso do sistema SUSEP e todos os servidores deverão, então, elaborar o seu plano de trabalho já no sistema Polar. Mas nesse mês de fevereiro, continua ainda a utilização do SUSEP, até porque nós ainda estamos realizando as oficinas, né? Então, tem algumas chefias que estão apresentando dúvidas, como você pode observar aqui, ainda temos algumas questões relacionadas à parte sistêmica que nós estamos solucionando. Tudo isso para quê? A partir do dia 1º de março, todas as unidades já tenham participado das oficinas e todos estejam aptos a já ingressar com os seus planos, seja gerencial ou individual, já no sistema Polar. Tudo bem, Emerson? Perfeito, Adriana. Muito obrigado, viu? Por nada. E só aproveitando a pergunta do Emerson, né, que achei importante porque você traz essa questão das férias, considerando que o sistema Polar ele dialoga diretamente com o SIAP, então vocês vão verificar, tanto chefias como também os servidores aderentes ao programa, vocês vão poder observar que a partir do momento que é cadastrado, o servidor saiu de licença para capacitação, um afastamento para licença para lato sensu, stricto sensu, uma licença por motivos de tratamento da própria saúde ou licença para acompanhamento de saúde de algum familiar, férias, tudo isso que é cadastrado no SIAP reflete automaticamente no Polar. Então, já vem ali, então, por exemplo, digamos que a partir de março, né, digamos que eu tenho que elaborar o meu plano individual, né, eu sou uma servidora, eu aderi ao Polar, e a partir de março eu vou subir com o meu plano individual. Porém, eu já tenho férias cadastradas no período de 1 até o dia 10 de março. No próprio
o sistema, quando eu for abrir o meu plano, já virá essa informação, e que inclusive a chefia também tem acesso, de que do dia 1 até o dia 10 eu estou em férias. Então, ou seja, ele não vai permitir com que eu faça nenhum lançamento de atividade nesse período. Ele só vai permitir com que eu realize o cadastramento das atividades a partir do dia 11. Tá? Então, assim, ele é bastante interessante esse sistema, né? E entendo também que já é um facilitador, né? Tanto para a chefia como também para os servidores. Eu vou seguir aqui, né, acho que o próximo da lista é Ricardo. Então, Ricardo, por favor. Oi, bom dia, estão me ouvindo? Oi? Oi, estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo sim, Ricardo. Ah, legal, gente, obrigado. Esse meu fone aqui de vez em quando, ele não gosta muito de trabalhar mais. Vamos lá, eu tenho algumas dúvidas que são bem pontuais. Primeiro, a vigência, para mim, aparece até 31 de 2. Só que o nosso plano aprovado lá na congregação, ele termina em outubro. Isso é uma coisa que vai ser editada depois, a gente pode pedir para mudar. Como é que fica essa questão da vigência, que não está casando com aquela aprovada na congregação? Essa é a primeira dúvida. A segunda, o horário de funcionamento da unidade pode ser alterado também, caso a gente queira estender mais um pouco, caso algum servidor precise trabalhar serviço tarde e noite, que tem alguma flexibilidade nessa questão. E o segundo é com relação à unidade de tempo que eu coloco ali no período mínimo para a convocação, que foram alguns dias ou em horas. E essa questão do tempo de resposta aos contatos é uma coisa meio delicada, porque tem coisa aqui que as pessoas conseguem responder em meia hora e tem coisa que leva 3 semanas. Então, o que eu considero, né, essa unidade de tempo? Eu coloco não se aplica, eu coloco depende? Essas são as minhas dúvidas no plano gerencial. Obrigado. Ricardo, tentarei responder aqui na ordem das suas perguntas, mas se faltar alguma resposta, ao final você me diga. Olha, faltou isso. Legal, obrigado. Tá. Vamos lá, acho que a primeira pergunta você está falando, comparando ao programa de gestão, lá no SUSEP, você tem ele aberto até outubro, né, e agora está migrando no Polar, né? Olha, eles não se conversam, tá? Então, assim, o plano, como a Adriana explicou também na resposta para o Emerson aqui, é assim, lá no PGD do SUSEP, você vai continuar ainda fazendo o plano, a gente ainda está fazendo migração, então provavelmente esse mês aqui ainda tem que fazer, normal, tá? E se demorar mais, vai fazendo ali também, mas o ideal é que a gente consiga cumprir os prazos que a gente mostrou nessa apresentação em março, vocês também já tiverem migrado aí todo mundo para o Polar. Eles não se conversam, então não vai atrapalhar, tá? Ele não vai travar ali, não vai sumir acesso lá do primeiro, e nem aqui vai travar alguma coisa, tá? Os planos não se conversam, entendeu? Inclusive, se tiver um plano lá e um plano aqui no mesmo mês, ele também não vai travar, nem nada, tá bom? Então não há problema não se preocupe em ter que encerrar qualquer coisa lá, porque lá está outubro e tal. Não, vamos se preocupar em migrar para cá, em montar o plano aqui, em seguir aqui. Tá? Então, essa é a sua primeira pergunta. A segunda, como você está perguntando do horário de funcionamento da unidade, como eu destaquei, ali é o horário que a unidade funciona. Então, dentro daquele horário, você vai ter servidores aí que trabalham 40 horas semanais, cumprem 8 horas de jornadas durante o dia, né, por dia. Alguns têm jornadas reduzidas, se você tiver na equipe. Ninguém vai fazer um horário do setor, mas é dentro daquele horário que as pessoas trabalham, tá? Então, não existe esse horário do setor, eu coloquei ali, que é das 7 horas da manhã às 20 horas. Eu posso ter algum servidor que entra às 11 horas e encerra a atividade às 9 da noite? Não, né? Eu não posso ter horário assim, porque está fora do horário do setor. É para isso que serve a dinâmica do horário. Vocês vão ver que quando chegar na fase individual, no plano individual, o servidor ele vai ter que descrever o horário, inclusive até o horário da parada do almoço dele, tá? Então, um servidor que trabalha das 8 às 5, ele não trabalha das 8 às 5, ele trabalha das 8 a meio-dia e depois da 1 às 17. Então, ele vai cadastrar ali o horário que ele trabalha. E esse horário tem que estar igual
dentro do horário do setor, não pode estar no horário fora do setor, está um horário diferente dali, né? É isso. E aí depois você perguntou sobre o horário de resposta, né? O que é o adequado, o que seria conveniente. Podemos recomendar, mas isso é uma tratativa que vocês têm que ter. Não é meia hora, como você deu de exemplo, tá? A gente tem aqui sendo razoável, entendeu? Não é interessante a gente ter uma equipe em teletrabalho, ter servidor em teletrabalho, que você manda um chat para ele de manhã, aí ele responde no outro dia, né? Assim, nossa, o que aconteceu o dia inteiro com ele, né? Assim, então, o que talvez fosse, pelo menos, conveniente? À tarde, 4 horas, sei lá, em torno disso, ele vai dividir em horas ali aquela caixa, né? Meio período, né? Aqui é uma sugestão, mas isso cabe ao chefe e à sua equipe do setor. Às vezes tem setor que é muito dinâmico e não dá para ficar esperando tudo isso. Tem setor que não, tem setor que exige o nível de processo de maior número de concentração, então por isso que o servidor, às vezes, ele demora um pouco mais para responder, mas uma coisa razoável, que vocês têm que ter ali acordado. Eu acredito que pelo menos meio período é uma coisa razoável. Às vezes o servidor precisou se ausentar para um médico e tal, mas logo aqui em algumas horas, hoje a gente tem tantas ferramentas que possibilitam até carregar esse chat no celular, não é algo que fique inadequado a gente exigir sim um tempo de resposta razoável do servidor. Ele tem que minimamente dar uma resposta às demandas ali. E finalizou, tinha mais alguma? Foram várias, não sei se eu me perdi. Eu lembro que tinha 3. Foram todas, né? As perguntas aqui. Teve alguma que eu não consegui atender, Ricardo, ou não ficou tão claro? Por favor, você pode repetir. Mais ou menos, você me ajudou, mas então eu acho que eu entendi. Esse tempo de resposta ao contato é assim, a pessoa, ok, entendi. Não é assim sanar a demanda. Era essa a minha dúvida, se era o tempo de resposta de, recebi a demanda, ou se era o tempo de resposta mesmo, eu preciso que você faça uma repactuação de um contrato, por exemplo. Isso aí vai demorar, às vezes, uma semana, 2. Não, o tempo de resposta ao contato é só o recebeu. Vi, visualizei e entendi a demanda. Essa que é a questão. Legal, me ajudou nesse aspecto. O horário de funcionamento da unidade, ele pode ser alterado, por exemplo, não sei, eu tenho servidores aqui que têm família, tá? Eu também tenho família, tenho filho e tal, se por algum motivo eu precisar trabalhar, por exemplo, das 11 às 9 da noite, igual você falou, é possível alterar o horário de funcionamento da unidade? Então, o horário de funcionamento da unidade, sim, é possível de ser alterado, tá? Tem que falar com a diretoria acima, né? Porque também tem que respeitar o campus funciona. Aí o horário também, madrugadas, eu acredito que não vai ter horários assim. Mas sim, esse campo do horário de funcionamento do setor, ele pode ser modificado dentro do horário de funcionamento do seu campus, tá? Então ele pode sim ser ajustado, e é só ajustar nos cadastros aí do campo. Ô, Marli, mas acho que eu entendi o que o Ricardo quer saber. Na verdade, assim, a gente tem o horário de funcionamento do setor, que seria para esse atendimento de pronta resposta. Agora, o horário que ele vai trabalhar para fazer as entregas, de certa forma, é meio livre, porque é por entrega. Então, assim, o setor funciona naquele horário, alguém tem que estar respondendo por aquilo dentro do razoável aí do que for pactuado. 1, 2, 3 horas para a interlocução entre os setores que se relacionam. Mas, se alguém vai trabalhar da meia-noite às 6 para fazer as entregas e depois, no outro horário, isso não precisa estar no funcionamento. Acho que o funcionamento do setor é aquele horário em que alguém vai estar respondendo pelo setor, e daí já tem a questão do presencial, tem a questão de ser chamado pelo chat, o tempo de resposta. Então, acho que são coisas distintas do horário que a pessoa está executando tarefa para poder fazer a entrega. Então, acho que são coisas que são distintas. Então, não sei se era um pouco disso que o Ricardo estava querendo saber ali. Então, o horário de funcionamento, alguém tem que estar respondendo por aquele setor. E o horário que a pessoa vai executar a tarefa, de certa forma, é meio livre. Até porque se ele saiu para ir no médico, talvez ele tenha que estender o período dele de entrega mais para a noite, porque é por entrega e não por horário. Acho que só queria complementar e não sei se acho que estou correta.
Esse problema é desculpa, Isso, Marli. professora Rejane, sem tirar nem pôr nada do que você colocou. É isso mesmo, tá, Ricardo? Se foi mais ou menos isso que era mais o sentido da sua pergunta, é isso mesmo. Né? Do jeitinho que a professora Rejane explicou. Essas informações que estão aqui é o tempo de resposta ali da interação. Entendeu? Não é da entrega que ele tem que fazer. Tá? É isso, certinho. E de funcionamento, tudo que ela colocou aí. A gente não tira nem põe nada mais. Tá certo o que a professora Rejane falou. Ah, não, maravilha. Esse horário das 7 às 18, para mim, para o setor de contratos hoje, tá excelente. Não tem ninguém que trabalha fora desse horário, não. Tá beleza. Então tá, se precisar mudar no período é possível, legal. E esse período mínimo para convocação, ele é em horas também? Se forem, por exemplo, 2 dias eu coloco 16 horas, se for um dia eu coloco 8 horas, se forem 3 eu coloco 24, ou eu coloco em dias esse período mínimo da convocação presencial? Então, Ricardo, é aquilo que eu falei, você vai ver que na hora de fazer a execução da entrega não tem que colocar o horário que você fez isso. É diferente isso aqui, apaga o conceito do SUSEP, tá? Não tem que colocar o horário. No izinho, lá ele coloca que é o período de tempo no qual o servidor deve ser convocado para comparecer presencialmente. Por exemplo, se ele for convocado a vir numa reunião, por exemplo, o período de tempo que ele tem para chegar, é uma coisa assim ou não? Não, essa pergunta que você está fazendo agora é assim, é aquela linha em cima do tempo de resposta, né? Que é o período de convocação, é aquela convocação emergencial, porque ele já tem a escala dele normal no parcial. Então, legal. 48 horas, 24 horas, a convocação emergencial, que você precisa convocar a pessoa para o trabalho presencial numa emergência. Qual que é o tempo mínimo dessa convocação? Legal. 24, 48, é isso que você vai colocar lá. Tá? Obrigado. Show. Quando houver. Tá? Obrigado, viu? Sanou todas as dúvidas. Valeu, obrigado. Acho que agora é Eliane Lírio, né? Eu queria falar um pouco sobre as atividades, porque assim, eu estou cadastrando a minha de uma maneira muito macro. Como a gente tem muita demanda no DGP e tem setores que têm bastante demanda, eu vejo assim muito detalhamento. Banca de defesa, aí a pessoa coloca banco de defesa de mestrado, doutorado, entrega não sei o quê, faz não sei o quê, e aí eu pergunto se as chefias, e eu sei a resposta, mas vamos lá que vai surgir essa dúvida quando o pessoal for cadastrar, podem cadastrar de uma maneira macro e depois se detalha nas tarefas. É isso. Tá certinho, viu, Eliane? A gente só queria também comentar que no chat a gente se perdeu um pouco aqui na sequência, andou, né? Tem mais perguntas, eu não sei se as pessoas gostariam de talvez falar por áudio, quem a gente não conseguiu aqui atender, e para responder. Mas a sua colocação, Eliane Lino, está perfeita, viu? A gente até, inclusive, nós temos orientado que as pessoas, na hora da criação dos processos, que não detalhe tanto, né, que coloque uma expressão mais macro. Né? E aí o servidor, na hora que for elaborando lá as atividades dele, se ele quiser detalhar o que ele executou, ok, isso vai facilitar tanto para o gestor na hora da avaliação, se bem que tem como já também fazer a avaliação de uma única vez, ele não precisa fazer item por item, mas também facilita para o servidor quando da elaboração do plano individual. Tá? Perfeito. Em relação às perguntas, como a Marli disse, a gente se perdeu um pouquinho aqui no chat. Então, as pessoas que ainda têm dúvida e que se manifestaram no chat, por favor, se quiserem abrir o fone e formular aqui a pergunta para nós, fiquem à vontade. Lilian, por favor. Lilian, seu microfone está fechado. Desculpa, liguei a câmera e esqueci. Eu ia perguntar sobre a questão anterior, né, sobre o tempo de convocação. Tem alguma normativa no âmbito da Unifesp 2448, ou isso é totalmente discricionário da chefia? Lilian, na nossa resolução 262, ali consta o prazo de convocação 24 horas.
É o prazo mínimo esse. Isso, né? Que o servidor não tem um prazo máximo, mas a gente, né? Então, por exemplo, o servidor tem uma escala onde ele está em home office, né, todos os dias da semana, e às quartas-feiras ele trabalha presencialmente. Porém, surgiu uma demanda urgente ali na unidade, e a chefia precisa solicitar que esse servidor compareça presencialmente na terça-feira. Então, essa chefia deve entrar em contato por meio de e-mail com esse servidor, solicitando a presença dele na terça-feira, pelo menos com 24 horas de antecedência, de modo que ele possa se organizar. Perfeito. E sobre a questão de tempo de resposta, a gente precisa cadastrar um tempo de resposta mínimo também no sistema? Esse tempo de resposta, Lilian, como a Marli disse, eu vou dar um exemplo. Né? O servidor ele vai lá e ele cadastra que o horário de trabalho dele é das 8 às 5. Isso subentende-se que, das 8 até as 5 da tarde, a chefia, Lilian, você é chefe, né? Então, Lilian, das 8 até as 5, você pode estar dialogando, mandando mensagem, e-mail, chat, com esse servidor. E aí, qual que é o prazo máximo razoável que ele deve dar uma devolutiva para você? Né? Então, de repente, você fez uma pergunta para ele e você está aguardando a resposta. Então, nesse campo é que você vai colocar o tempo razoável que ele deve estar respondendo quando acionado. Perfeito. E aí, no caso do horário dele, por exemplo, ser das 8 às 5 e o meu das 10 às 19, eu só posso pedir para ele essa resposta até às 5. O que a gente pede, Lilian, é que assim, é que respeite o horário de trabalho, né, do servidor, né, vamos lá, né, eu vou dar um exemplo, né, logo no início ali da implantação do SUSEP e até um pouco depois, o que a gente observou? Né, que as pessoas tendem a fazer, né, em teletrabalho, normalmente as pessoas executam uma carga horária de trabalho muito maior do que quando ele vem presencialmente. Né, que ele vem presencialmente, então, em vez disso, o ponto dele, né, das 8 às 5 horas em ponto, ele vai lá, bate e vai embora. Porém, quando ele está em home office, normalmente a gente tende até a estender, né, esse horário. Então, o que a gente orienta é que, assim, que chefias, né, que procurem observar, né, o horário de trabalho de cada um. Agora, o horário dele é das 8 até as 5. Como a professora Regiane aqui deu um exemplo. Porém, ele alinhou uma entrega a ser feita para você. Então, assim, Lilian, eu me comprometo a te entregar até no período da manhã, de amanhã até meio-dia, né, de amanhã eu te entrego determinada atividade. Porém, hoje, durante o dia, ele não conseguiu. Né? E o horário dele é das 8 até as 5. E aí, ele quer acessar o Polari e fazer essa entrega para você por volta das 19 e 20 horas. Ele pode? Ele pode. O sistema não vai impedir que ele faça essa entrega nesse horário, mas aí, assim, é um particular dele, ele querer executar essa atividade nesse período, fazer essa entrega nesse horário. Tá? Perfeito, obrigada. A dúvida é porque a equipe é muito grande e cada um faz um horário. Sim. Né? Então, para ver como é que a gente equaliza isso. Mas perfeito, entendi. Obrigada. Por nada. Será que tem mais alguém? Né? Tem mais alguém? Ana Carolina não está conseguindo visualizar o botão do novo plano gerencial. Né? Então, Ana Carolina, se de fato, né, você está investida numa função de chefia aí na sua unidade, então, é que eu não sei, Ana, qual que é o seu campus, tá? Me perdoa, assim, eu não conheço todos que estão aqui na sala, então, eu peço, por gentileza, que você avise o DGP do campus, de modo que eles possam estar verificando ali no dimensionamento. E se porventura o problema persistir, né, aí o DGP, peço que entre em contato conosco, de modo que a gente possa auxiliá-los nesse processo. Tá bom?
Renata, né, também aqui no chat. A gente tentou achar aqui onde a gente tinha parado no chat, ó. Guarulhos. Eliane, você ajuda a Renata? Renata Marcílio Cândido, Já passei por Cleiton, já ele está ciente, ele falou que vai olhar assim que possível. Tá ótimo. Lembrando que aqueles que estão em home office e ainda não têm acesso a VPN, não vai conseguir acessar o colar. Não vai nem conseguir abrir a tela, né, Marlene? Não, nem entra. Isso. Aí em seguida tem Vilma, Gama da Silva Castro, todos têm que acessar, a gente chegou a responder, mas vamos reforçar, né? Somente os remotos, é só quem tem adesão à PGD com portaria formalizada, tudo isso também presenciais não podem. Essa responsabilidade de acompanhar também a emissão da portaria, se a portaria está vigente, é do chefe, para poder homologar o plano aqui dentro também. Tá? Assim, então, antes de homologar, tenham essa certeza, vocês chefia, está tudo regular no PGD deste servidor, então eu vou aceitar o plano e eu vou fazer a homologação do plano. Tá? Porque realmente qualquer pessoa pode submeter do seu setor o plano para você homologar. Aqui é confirmações, atendimento, né? O Ricardo a gente atendeu, colocou o e-mail. Ana Carolina colocou novamente sobre as substitutas, né? Terão as mesmas funcionalidades? Então, somente se essa substituta for também algo oficial, tá? Ali na substituição, né? Eu não sei se isso também ficou superado, Adriana, porque tem a substituta, tem então chefe informal, a gente já sabe que não, né? Mas a substituta de férias, talvez seja isso, a pergunta dela, como substituir em férias. Acho que ela conseguiu aqui para falar, né? Pode perguntar, né? Oi, gente, bom dia. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Então tá bom. É isso mesmo, é porque a substituta de férias e licença tem uma portaria agora, né? Tem toda uma documentação. E eu estou fazendo essa substituição aqui no meu setor. E aí eu entrei no sistema para confirmar, eu tenho um login que aparece chefia/diretoria, com o meu número mesmo de registro, tá tudo certo. Só não tem esse botão de novo plano. E aí, como é para a semana que vem, eu não sei se eu preciso solicitar isso, como tá, porque a minha portaria também está em andamento, então tá meio complicado para resolver tudo essa semana. Então, eu queria saber como que vai ficar, se eu preciso abrir algum chamado, alguma coisa assim. Ana Carolina, por gentileza, que campus você pertence? Aqui em São José. São José? Tá bom. Então, Ana, eu vou te pedir uma gentileza. Se você pode estar entrando em contato com a... Meu Deus, como é que Cíntia. Com a Cíntia, acho que a Cíntia está na sala. Com a Cíntia ou com a Jandercy, de modo que elas possam estar verificando se já foi a informação de que você está fazendo a substituição. Então, as meninas vão verificar se você já está constando lá no CIB-RH como a substituta, né, de modo que o sistema libere o seu acesso para a criação do plano gerencial. Se porventura, tanto a Cíntia como a Jante, né, qualquer uma delas, já fizeram esse dimensionamento, né, já lançaram essa informação e mesmo assim o sistema não está liberando o seu acesso, aí eu vou pedir, Cíntia, por gentileza, depois você entra em contato conosco, de modo que a gente possa estar verificando aqui o que está acontecendo, que não está sendo liberado o acesso para ela. Bom, Adriana, tá bom. Eu olho aqui e falo com vocês. Tá ótimo. Obrigada, Cíntia. Obrigada, Ana. Obrigada, gente. Eu acho que o chat aqui, por aqui, acabou. Ali tem Vilma, né? Se pode ficar, né? Se duas pessoas podem ficar responsáveis pelo PGD na ausência de uma, como ficará isso no Polar? Já que uma professora mencionou de fazer com outro avaliar isso não ser possível.
acho que vai de encontro com a resposta que acabou de fazer, né, Adriana, agora, né? Aqui. Aqui não tem jeitinho, viu? Assim, não tem só o chefe mesmo, tá? Que quando tem só uma chefia, né, o titular, né? Não tem essa opção como no outro oferecia, a gente colocava um substituto que inclusive poderia ser escolhido ali no setor, mesmo que ele não fosse oficial. Aqui não é possível. Vilma, só em complementação à fala da Marli, né? De fato, como a Marli já colocou aqui, no sistema SUSEP, ele permitia, né, que nós colocássemos, né, duas pessoas para ficarem encarregadas no acompanhamento do PGD. No sistema Polar, como ele está vinculado com o CIORG e com o CIAP, então ele só aceita aquilo que de fato é oficial. Então, eu vou detalhar isso para você. De que modo? Nós temos algumas unidades, né, que têm ali chefia, que dentro da estrutura hierárquica já está cadastrado que tem um titular e um vice. Então, por exemplo, né, os diretores dos campi. Então, tem o diretor e tem o vice. Então, o cadastramento de ambos ali no CIRH vai permitir que, independente... Então, eu vou utilizar como exemplo aqui o Campo São José. Independente da professora Regiane estar de férias, o vice dela consegue acessar o Polar. Tá? Porque dentro do CIORG já constam essas duas estruturas. Porém, nós temos algumas unidades aqui na universidade, então, por exemplo, os chefes de departamento. Dentro da estrutura hierárquica, só consta ali oficialmente que tem um chefe, um diretor de departamento, ou chefe de departamento. Não existe o vice. Então, vai ser cadastrado o titular e aquele que é o substituto eventual, então, quando da ausência desse titular, aquele substituto tem acesso ao sistema. Vilma, ficou clara essa explicação? Ficou sim, eu agradeço. Ok, Vilma. Não entendeu. Férias, afastamentos. Perfeito. Mais alguém, né, gostaria de formular alguma pergunta? Eu acredito também que as dúvidas também virão a partir do momento que todos começarem a manusear, né, o sistema, conhecer as funcionalidades, né? Então, como a gente já divulgou aqui, né, nós temos os representantes do comitê de assessoramento em cada campus, né, que é o respectivo DGP de cada campus, vocês podem entrar em contato, sem prejuízo também de nos acionar por meio do endereço que já foi divulgado aqui, acho que é atendimento.teletrabalho, né, Manu? Atendimento.teletrabalho, né, isso já vai abrir um chamado para nós. E também todo o material que nós temos disponibilizado ali na página da universidade, no YouTube. Então, tem tutoriais ali que irão facilitar, né, o manuseio do sistema, ali vem demonstrando passo a passo como que deve ser elaborado o plano gerencial, que tipo de informação que deve ser cadastrada, tá? Mas sem prejuízo também de vocês entrarem em contato, né, conosco ali com o comitê, né, para esclarecimento das dúvidas. Alguém mais gostaria de formular alguma pergunta? Pois não, Cleiton. Na realidade, eu queria ficar só 2 minutinhos depois que acabar o encontro aqui com você para tirar uma dúvida. Tudo bem, Cleiton. Ana, por favor. Eu tive um probleminha com acesso ao link, eu entrei atrasada na reunião. Será que eu tenho como rever a gravação depois que tiver finalizado? Vocês conseguem enviar para a gente?
Ana, nós temos a nossa equipe de apoio aqui, que paulatinamente eles já vão disponibilizar ali no YouTube todas as gravações das oficinas que nós temos realizado. Tá? Então, só aguardar um pouquinho que nós vamos, em seguida, disponibilizar o link de acesso da oficina que ocorreu aqui hoje. Tá bom? Ana? Acho que é a Cíntia agora. Adriana, Oi, Cíntia. essa questão do centro de custo da Ana, do acesso da Ana, eu até entrei aqui no sistema para olhar, ela tem a divisão dela tem aquele problema que não tem centro de custos. Ela está no NAI e o NAI está dentro do campus. Então, na verdade, nem a chefia, ela é substituta, mas nem a chefia oficial do NAI não está cadastrada aqui no SIG porque não tem o centro de custo, está dentro da estrutura do campus. Cíntia, vamos lá, né? Eu fiz questão de explicar para vocês ali o CIORG justamente por causa disso. Eu vou fazer um comparativo com o SUSEP. Né? Dentro do SUSEP, nós temos ali algumas unidades aqui na universidade que não necessariamente possuem centro de custo, né? Não estão cadastradas ali no CIORG, né? Até tem uma pessoa responsável, mas essa pessoa não está investida numa função de chefia e possibilitou que aquela unidade ingressasse ali no SUSEP e aquela chefia realizasse as respectivas avaliações. O Pumolari, como ele dialoga diretamente com o CIAP e com o CIORG, essas unidades que ainda não têm centro de custo, de fato, elas não vão conseguir se enxergar, elas não vão estar espelhadas ali no Polari. Dessa maneira, aí você pode me perguntar, mas Adriana, ali a gente tem servidores que estão em PGD, como que a gente vai fazer? Então, essa unidade que não possui centro de custo e que tem servidores no PGD, eles terão que estar refletidos na estrutura hierárquica imediatamente superior a elas. Então, essa unidade, ela está hierarquicamente vinculada a quem? E aí, é essa unidade, então, que terá que fazer um plano gerencial que contemple as ações que são desenvolvidas nessa unidade que não tem centro de custo, de modo que esses servidores possam estar elaborando os respectivos planos individuais de trabalho. Deu para entender, Cíntia? Não, entendi. Então, no caso deles, ela não vai conseguir o acesso, nem a chefia dela ali do NAI, teria que ser, o plano gerencial é feito pela direção acadêmica, porque eles estão dentro da estrutura do campus direto. Perfeito. Isso, né? Tá. Isso. Tá? Então, um plano gerencial que abarque. Eu estou entendendo, por exemplo, a diretoria acadêmica, toda diretoria acadêmica tem uma secretária. Então, vai ser um plano gerencial que abarque as ações que são desenvolvidas pela secretária, mas que também, então, por exemplo, ela pode fazer, como a Marli exemplificou, vou até usar a expressão da Marli. No caso, a direção vai elaborar dentro do plano gerencial 2 caixinhas. Uma caixinha que vai ser específica para as atividades que são desenvolvidas pela secretária ou a secretaria, se tiver mais servidores, e uma caixinha que vai abarcar as ações que são desenvolvidas por essa unidade que não tem centro de custo. Tudo bem, Cíntia? Sim. Obrigada. Por nada, qualquer coisa, vamos nos falando, tá? Mais alguém? Não? Então, olha, eu quero agradecer, né, mais uma vez a presença de todos vocês. Agradeço também o apoio dos DGPs, né? Obrigada, eu sei que vocês serão acionados, então estaremos nos falando constantemente, tá? Qualquer dúvida que vocês venham a ter, por favor, entrem em contato conosco. Estamos todos nós aqui do comitê à disposição durante todo esse processo de migração, né? Algumas pessoas estão conseguindo fazer bem, outras estão tendo dúvidas, e isso é normal, né? Todo processo de mudança gera dúvidas, né? Então, agradeço a presença de todos, todos nós aqui do comitê estamos à disposição de vocês durante todo esse processo.
Disponibilizamos aqui todos os materiais de apoio, de modo a auxiliá-los também no cadastramento de todas essas informações, e disponibilizaremos, né, assim que possível, né, então nossa equipe aqui, que nos assessora, disponibilizará também o vídeo contendo a gravação da oficina realizada aqui hoje. Né? Não só hoje, como também estará disponível também todas as oficinas que nós temos realizado também com os demais campi. Bom, então eu agradeço a todos, eu desejo aí um bom dia para todos vocês, tá? E vamos nos falando durante todo esse processo. Obrigada. Tchau, tchau, até.